Mas você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você. Muito boa noite, nobres desta plataforma digital. Tudo certo? Meu nobre e grande amigo Tominha já está na área. Grande Thomas Lima, Headbanger. Amanhã é nosso dia, Dia Mundial do Rock. A gente também vai bater um papo massa amanhã. Mas hoje o papo é sobre psicanálise. Nós vamos conversar com o nosso amigo Cleberson Ananias. Ele é psicólogo clínico. Ele também, entre outras coisas, trabalha com a teoria da psicanálise, aliás, teoria da psicanalítica e a filosofia iorubá. Então o papo vai ser muito bom, vai ser massa, a gente vai aprender muito com ele. De antemão aqui, só para constar, em homenagem a ele, a gente está começando aqui com Caetano Veloso, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que é aquela trilhazinha de Libela e o Prisioneiro, do filme Libela e o Prisioneiro, aliás. Então foi em homenagem a ele esse início aqui. Vamos tirar para o YouTube, não tirar nossos direitos autorais, porque, por incrível que pareça, um vídeo nosso foi barrado na Rússia por conta de uma música. Veja só como nós estamos importantes. Eu não sei quem na Rússia vai ver a gente, mas a gente foi barrado. E aí amanhã a gente vai estar conversando também, no dia 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock. Thomas, eu e o nome dele agora vai me fugir, Thomas, se puder me lembrar, por favor, que ele é do site Let's About the Rock, e a gente vai conversar com ele. Só me lembra o nome dele aí, Thomas, porque tá no celular, eu não passei ainda pro computador e não tenho como ver, para não errar e não falar errado o nome do nosso convidado. Bom, só esperando nosso amigo Cleberson se posicionar. Lucas Muradas, isso mesmo, nosso grande Lucas Muradas. Amanhã a gente vai conversar. Ele é o responsável por todas as músicas e conteúdos rock que tem no Let's Talk About Rock, que é um podcast muito bom. Então a gente vai amanhã trocar essa ideia com ele e vale muito a pena. Também deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó, tem essa calunga aqui, ó, que também pode ser chamada de Alaúça. Eu comprei ela lá na Fenearte. E eu prometi à artesã que iria falar o nome dela. É a Sinviana13, @Sinviana13. Ela está nesse Instagram. E cada calunga é uma melhor do que a outra. Então quem quiser enfeitar aqui, ornamentar, ó, a calunguinha aqui do lado do caboclo de lança. Quem quiser ornamentar a estante com essa rica cultura. Logo ao lado aqui, ó, quem está aqui também, ó, a nossa musa de sempre. E aqui tem outras figuras também de Olinda e outras figuras ímpares. Então, quem quiser uma calunga dessa aí, procurar @Sinviana13. E ela está também lá na Fenearte. Bom, nosso nobre convidado, Cleberson Ananias, chegou. Vai ser uma conversa para eu aprender, porque o cara sabe muito. Então deixa eu convidá-lo para participar. Tominha, tu quer participar? É que hora que tu quer, né? E aí, Tominha, tu queres entrar na jogada ou não queres, Tominha? Ué, Eu tô cadê vendo eu um aqui? pé. Eu vi um pé. Agora eu estou vendo o rosto, porque eu vi um pé até então. A conexão do nosso amigo Cleberson está se ajustando para que nós possamos ter uma conversa muito massa com ele. A gente vai falar de psicanálise e do Dr. Freud. A conexão dele caiu, mas ele já está entrando. Boa noite a todos que estão aqui assistindo mais esta live. Depois de 45 dias de férias, estamos retornando para uma sequência de lives.
aparecer uma folguinha aí para a gente poder conversar com vocês e a gente vai trazer esse conteúdo pedagógico para que a gente aprenda um pouquinho mais. Aí hoje a gente vai falar de psicanálise e do Dr. Freud. E quem vai nos ilustrar é o Cleberson Ananias, que é um gabaritado na noite. Do tema, desculpa, eu estou pensando já aqui amanhã do tema. Boa noite, Luciano. Tudo certo? Seja muito bem-vindo. E façam perguntas, pessoal. Hoje também, para eu não fugir da memória, viu? Com licença, a gente vai sortear este livro aqui, ó. A gente vai sortear esse livro aqui hoje, ó. A Morte das Coisas em que Acredito, de Fred Anjos. Como é que vai ser feito o sorteio? Vocês fazem a pergunta para o Cleberson ou para mim, vocês escolhem. E aí a gente responde e deixa anotadozinha a participação. Aí a gente vai fazer um sorteio entre os participantes e a gente manda pelo correio esse livro aqui com dedicatória A Morte das Coisas em que Acredito, de Fred Anjos. Muito bom esse livro, viu? Então vale muito a pena quem quiser disputar ele aí. Certo? Então vamos aí esperar o Cleberson voltar para a gente poder começar nosso assunto sobre psicanálise. Deixa eu só falar aqui rapidamente aqui quem é nosso amigo Sigmund Freud. Se escreve em português Freud, mas a gente fala Freud porque eu acho que é alemão, ou austríaco. Ele nasceu em 6 de maio. O seu já está separado, Tominha, deixa a tua resenha. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, faleceu em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, em Londres, na Inglaterra. Ele é austríaco, como eu falei, e, entre outras coisas, ganhador de vários prêmios, e os principais interesses de vida dele foram a neurologia, psiquiatria, psicologia, psicoterapia, psicanálise e literatura. E ele foi um dos especialistas na psicanálise, que é o que a gente vai tratar hoje. Grande Lucas Buradas, amanhã a gente tá na área, né? Falando de rock, o melhor estilo musical de todos os tempos. Que não é só música, rock não é só música, é um meio de se viver, é vida. Bom, entre outras coisas, como a gente falou aqui, Freud foi especialista na psicanálise, que nada mais é do que uma investigação teórica da psique humana, que também é independente da psicologia, por incrível que pareça. São caminhos que andam em paralelo, mas não andam juntos assim como se fosse um só. Eles se ajudam no termo de consciência humana para se achar e se desenvolver a psique. Deixa eu ver mais o que. Essencialmente é uma teoria da personalidade, é um procedimento da psicoterapia. A psicanálise influenciou muitas outras correntes de pensamento, incluindo as ciências humanas, que é o que eu estudo na base da filosofia da mente. Convida Klebs, não sei se ele está conseguindo. Eu convidei ele, já caiu, cara. Não está aparecendo aqui, deixa eu convidar de novo. Convidei de novo, vamos ver. Vejam a cortina. Vejam a pessoa. Cheguei. Agora! Doutor Agora Kleber. sim. E aí, como é que você tá? Não, doutor não. Você vai ter que parar de me chamar de doutor. Não, mas eu não te chamei de doutor agora, não. Chamou o doutor Cleberson, eu escutei, eu ouço bem. Mas olha, escute, eu chamo Não. todo mundo de doutor. Não é Comigo pela não. sua patente, não. Eu chamo todo mundo de doutor. Porque eu acho que todos nós somos conhecedores de algum conteúdo que possa influenciar nossas vidas. Uhum. Então não se aperreie com isso, não. Eu chamo até Uhum. Thomas de doutor. Thomas é nosso Tominha, viu? Tem se aperreie, não. Não é porque você está hoje no protagonismo do nosso tema, não. É uma forma carinhosa de lhe chamar. Legal. Não, então, sendo assim, tudo bem. Forma Primeiro carinhosa. eu queria dizer que eu não aceitei live com ninguém, né? Assim, durante a pandemia, um monte de gente me chamou e eu não aceitei com ninguém porque eu acho um negócio confuso esse negócio de fazer live e acho confuso assim a ideia de alguém falar
Parece que alguém se posiciona como se quisesse ensinar alguma coisa, está todo mundo como espectador. Adoro a live dos artistas, né? Porque aí a gente precisou de arte para sobreviver esses 2 anos. E de repente a gente ficou sem shows, sem espetáculos, enfim. Mas essas lives pretensiosamente filosóficas, científicas, o negócio de vamos falar de transtorno de ansiedade, depressão, não sei o quê, eu não acho bom. Eu acho que todo mundo sofreu e todo mundo chorou junto, né? Mas parece que alguém chegar numa live assim, para falar disso, daquilo outro, e como se tivesse certas fórmulas matemáticas para resolver o problema, não me agrada. Eu não aceitei de ninguém, né? Mas, quando você falou comigo, depois Thomas, e que a ideia era assim, uma conversação, era um negócio de bate-bola, assim, uma coisa meio conversa de bar, né? Assim, sentar, tomar uma cerveja, conversar, falar de coisas. Aí eu digo, bom, nesse formato eu aceito, porque eu acho que ciência se faz com a vida real, né? Fica num certo academicismo, num certo negócio assim, que eu não gosto, né? E eu acho um negócio confuso. Mas aceitei por causa da proposta de ser uma conversa, né? Tanto que depois você e eu, conversamos e a gente surgiu até outras coisas, né? Para falar de música, para falar de psicologia e política, de movimentos sociais, enfim. Então, que seja a primeira de muitas. Estou E muito honrado inclusive com o convite e com a proposta. por conta dessa sua gentileza para conosco, eu lhe homenageei já hoje 2 vezes e você não está sabendo. Primeiro eu comecei com Caetano Veloso aqui. Pronto, eu comecei com o tema que eu sempre boto uma música no início das lives, coloquei Caetano Veloso, eu sei que você gosta muito, e vim de vermelho hoje em sua homenagem. Tá vendo? Por quê? Por que vermelho? Porque voto é secreto. Porque eu não uso vermelho, por exemplo. Né? Você talvez não saiba. Eu não uso vermelho. Sei. Sabe? Bom, Sei. eu não uso. Mas o voto é secreto. Pois é. Você viu agora? Mas estamos aqui. Estamos aqui. Vamos lá. O que é que você quer? Não, a gente vai bater na um nossa papo. primeira cerveja. Na nossa primeira cerveja. Eu já estou aqui tomando a minha. Uhum. Geralmente a gente sempre está degustando alguma coisa. E como foi falado por você mesmo, é uma conversa muito informal. A gente aqui não está para querer ensinar nada a ninguém, nem querer estar levando nada. O tema, a proposta sempre é educativa, por quê? A finalidade desse tema que a gente, tanto Thomas quanto eu, fizemos, era mais ou menos para a gente levar a informação correta, combatendo a falta de informação que está no nosso meio, né? E como você falou, várias pessoas sofreram juntas e sofrem até hoje, e viver no Brasil atualmente não está sendo fácil. A gente, todos os dias, quando a gente acorda e liga o noticiário ou vê um site de notícias, a gente se depara com algo mais grave, a cada dia mais grave, mais grave, mais grave. E eu acho que esse tema que foi proposto por nós, para a gente conversar informalmente, ajuda um pouco, de certa forma, alguém que esteja realmente um pouco cansado, que a palavra verdadeira é essa, cansado. Né? E, claro, você com a sua expertise, por mais que a gente não queira admitir, você tem uma expertise na área de psicologia, eu vou tentar levar um pouco da filosofia de forma informal também, e a gente vai debatendo esse assunto tentando chegar num consenso onde as pessoas possam se sentir confortáveis. Porque muitas pessoas, infelizmente, até não têm condições de procurar um psicólogo, né, Cleberson? Às vezes não conseguem a oportunidade, tem vergonha, e quem sabe essa conversa da gente não abre um pouco as portas para que alguém possa até procurar uma ajuda profissional e conseguir, né, vamos dizer, descansar a mente um pouco de toda essa atribuição que a gente está tendo e atribulações que a gente tem no dia a dia, né? Uhum. Você já começa falando no negócio e eu já começo a pensar num monte de outras coisas. Isso é bom, porque a conversa de bar é um pouco isso, né? A conversa assim, da vida real é um pouco isso. E você falou da coisa das pessoas, muita gente não tem condições de procurar um psicólogo de fato, né? A psicologia em geral, especialmente a psicanálise, desde Freud, já era e permanece sendo anticapitalista, né? Isso não quer dizer que nós, psicólogos, sejamos de um todo modo comunistas, nem socialistas, nem contra
necessariamente a ideia de que as pessoas tenham posses financeiras. Isso é um negócio que eu chamo de burro, é um debate raso, essa ideia de socialista de iPhone, né? Que o Flávio Dino, inclusive, responde isso muito à altura, né? Não há nenhum problema em ser socialista de iPhone, porque a nossa diferença é que a gente quer que todo mundo tenha um, né? Claro. Isso é essa conversa meio babaca, assim, de quem acha que índio precisa ficar vestindo pena e tá todo mundo isolado. Não, os índios têm acesso, os povos indígenas, né? Têm acesso à tecnologia e tudo, e a gente quer que tenha mesmo. Claro. Agora, essa discussão de que, por exemplo, nem todas as pessoas tenham condições de procurar psicólogo, né? Isso acho que já é um negócio bom para a gente começar pensando. Porque a clínica, e eu estou falando dos consultórios particulares, vamos dizer assim, né? A grosso modo, não gosto muito desse termo consultório, porque parece que é um negócio, né, de que alguém está na autoridade de dizer o que é que você tem, enfim. Mas, a grosso modo, a prática da psicologia clínica e a ética da psicanálise, quando a gente fala de uma proposta clínica, né? Porque a psicanálise, a gente costuma dizer que ela tem duas faces, né? Tem a face do consultório, né? Que é a face da prática clínica, do 1 a 1, né? Mas tem a psicanálise extensiva, que é aquela leitura de mundo, que é o óculos que a gente usa para pensar, para refletir, e nesse sentido ela é uma prática filosófica, né? A gente tem a psicanálise como prática filosófica, quer dizer, uma prática de pensar o mundo, a sociedade, as relações, etc., e tem a psicanálise como prática clínica, né? Assim, mais próxima da psicologia, da psiquiatria, como você falou. Então, a prática clínica, quer dizer, a psicanálise do consultório, para ser ética, precisa ser anticapitalista, né? O que é que significa dizer isso? Quais são as implicações práticas disso? Muita gente me pergunta assim, quanto custa uma sessão de análise? Sessão de análise é igual a uma sessão de uma outra terapia? Né? É mais caro, é mais barato, enfim. Existe uma diferença desde o início da prática da psicologia clínica, que, aliás, começa com Freud, né? O Freud não era psicólogo, foi médico, neurologista, como você começou dizendo, mas não era psicólogo simplesmente porque a psicologia não era, até aquele momento, não tinha clínica, né? A psicologia era uma psicologia de laboratório, aquela coisa meio de ratinhos, de estímulo-resposta, né? E que parece que os nazistas se utilizaram bastante disso para provocar tortura. O pessoal dos anos 60 também se utilizaram desses conhecimentos levianamente, né? Para, enfim, provocar tortura, opressão, essa coisa toda. Mas a psicologia no tempo do Freud não era, assim, clínica, né? Essa ideia de sentar, de ter um espaço fechado, de que o profissional faça silêncio e que você me conte o que você tem, o que você sente, me fale da sua história, me fale das suas impressões, para só a partir daí eu poder caminhar com você, isso começa com Freud. Então, Freud não era psicólogo porque a psicologia clínica não existia. Ele era médico de formação, neurologista, e isso é um certo debate também em relação à prática da psicanálise, quando diz, é ciência, não é ciência, né? Assim, as pessoas, a grosso modo, não entendem muito bem como é que funciona. Né? Assim, é uma ciência independente da psicologia porque, até aquele momento, né, não havia psicologia clínica nesse modelo, né? A gente está falando de uma medicina onde eu, médico, digo a você o que você tem, o que é que você tem que fazer. Entende? Mas quando eu... Pode falar, desculpa, pode falar. Não, que hoje ninguém pensa mais assim, né? Mas quando você falou da coisa de não ter condições, eu já fui levado assim a pensar num negócio que muita gente me pergunta, quanto custa uma sessão de análise? Né? Era isso que eu ia te falar. Não foi bem nem nessa linha que eu ia seguir, não, do financeiro, não. Porque a gente sabe que tem locais que atendem gratuitamente, tem todo um processo. Inclusive, eu falei com a psicóloga Mislene Gonçalves, ela também tem esse processo. Foi mais no contexto de eu dar o primeiro passo. Eu dar o primeiro passo em direção de uma ajuda.
Porque, assim, as pessoas ainda, eu vejo no contexto amplo, que as pessoas ainda não entendem a real importância da mente da gente, a gente tratar nossa mente. Quando eu falo tratar, não é porque está doente, não. É a gente Sim, saber realmente até onde ela pode ir, aonde a gente pode expandir ela, o que me aflige, o que está me preocupando. Então, às vezes, as pessoas ficam com aquele. Ah, eu não quero dar o primeiro passo, aquele ditado popular que as pessoas sempre usam, é coisa de doido, eu vou procurar, eu sou doido, entendeu? É frescura. E aí, quando eu pensei mais nessa linha, entendeu? Esse de você dar o sim, primeiro passo em busca de uma ajuda, vamos dizer assim. sim. Mas esse negócio do primeiro passo em busca de uma ajuda também é uma lógica capitalista, né? Assim, e de novo eu bato muito na tecla do anticapital, porque é exatamente isso que você está dizendo, né? Assim, tem muita gente que acha que, mas o que é que eu vou falar para um psicólogo, para alguém que eu não conheço? Vou falar o quê? Mas eu vou ficar tranquilo, né? Enfim, de fato a gente tem uma grande estrutura que nos antecede, né? Uma grande, e aí o Marx fala disso, né? Muito bem, que nos empurra numa lógica de adoecimento, sem que a gente se dê conta disso. E a gente, naturalmente, não naturalmente, mas culturalmente, acaba segregando, né? Assim, quando, na verdade, a lógica de saúde, a saúde, né? Aquela perfeição não existe, né? Essa ideia de saúde, de bem-estar completo, né? Aquela coisa um pouco academicista de o que é. Acho que a definição da Organização Mundial de Saúde ainda é essa, né? É um completo bem-estar biopsicossocial, não sei o quê. E que Isso. ninguém tem, né? Porque a gente ou tem dor de cabeça, ou a gente tem dor nas costas, ou a gente tem um problema no casamento, ou no namoro, ou tem estresse no trabalho, ou tem problemas financeiros. Então, de acordo com essa definição que é bonita, é bem elaborada, mas parece que não responde mais às demandas do nosso tempo, a gente acaba, muitas pessoas acabaram criando um certo engessamento, assim, um certo preconceito, né, de procurar ajuda, auxílio, enfim, tanto da parte dos psicólogos quanto eu ouço muito isso em relação aos psiquiatras. Mas eu vou tomar remédio, não sei o quê, vou ficar dopado e vou não sei o quê, né? Enfim, quando na verdade a saúde existe se a gente buscá-la. Tem um negócio meio doido aí, assim, meio confuso, contraditório, né? Porque só há saúde para quem está doente. No sentido de que, para a gente pensar uma possibilidade de saúde, é preciso que haja exatamente esta demanda de que eu vá em busca de ajuda, auxílio, acompanhamento, etc. Né? É um Sim. pouco como a lógica das vacinas. Né? Só há vacina para doença. Só há vacina para aquilo que já houve doença. A vacina só é elaborada a partir de uma doença. Né? Portanto, a cura, entre aspas, né? E quando a gente fala de vida de pessoas, a gente não fala nunca de cura, porque não tem muito o que curar, né? A gente vai ter aí a cura no sentido médico capitalista, né? De fazer um remendo, cicatrizar e estar pronto para voltar para o mercado. Não é isso, né? Quando a gente pensa numa dissolução, né? Assim, num certo bem-estar, né? O bem-estar ele só existe se a gente procurar por ele contínua e ininterruptamente. Né? Mas a gente procura como esse bem-estar? Porque aí é o que eu tô falando para ti. Por exemplo, na filosofia, quando eu comecei a estudar filosofia, que eu me adentrei no estudo da filosofia da neurociência, a filosofia da mente, Certo. eu precisei zerar a minha vida. O que é zerar a minha vida? Eu me desconstruí por completo. Eu parei e me desconstruí. Nessa desconstrução que eu fiz, eu comecei a buscar o eu interior que existia. E nisso, não necessariamente eu precisaria de uma cura, mas eu precisei descobrir certas coisas minhas que até então estavam enterradas, eu não sabia, que é muito do que bate na psicanálise. E você ir para trás, pegar para voltar lá na frente. Aí é o que eu te falo. Eu não sei se é muito voltar para trás, né? Porque o Freud trabalha com um conceito que é a temporalidade do inconsciente, no sentido
do atemporal, né? Essa ideia de régua, né? De uma progressão matemática do 1 ao 100, no inconsciente não existe, né? Não, não Então, existe. Não é existe. passado, presente e futuro para nós aqui na consciência, né? Mas Sim, lá no sim. inconsciente é tudo igual. O passado, o presente e o futuro. Um Sim. pouco como E é uma linha o muito Albert similar. Einstein. A linha de Freud já é um pouco diferente da Diana Freud, por exemplo, a filha dele. Se você parar para ver, Completamente. já tem um pouco de Completamente. diferenciado, entendeu? E quando você vai atrás de outros estudiosos, vai vendo que quanto mais vai se chegando próximo ao ano que a gente está, quanto mais os séculos vão passando, as pessoas vão estruturando de forma mais focada no eu como um todo, independente de tempo, mas sim do nosso consciente, das nossas lembranças passadas. Por exemplo, é Sim. você lembrar daquilo que, poxa, o que é que quando eu era criança me machucou que eu posso tratar isso hoje e não me machucar mais? Porque às vezes a pessoa está adulta, certas coisas continuam machucando ela e ela não entende por quê, né? Fica, pô, por que isso ainda está me machucando? Você sabe que eu escutei uma frase essa semana e eu anotei ali nos meus cadernos de ouro, e que eu acho que serve muito para a gente pensar hoje. Assim, é um negócio assim de que os adultos cobram das crianças as crianças que eles são, mas não enxergam. Quer dizer, Exato. nessa ideia de um tempo de progressão matemática do 1 ao 100, a gente nunca é adulto. Né? A gente não é adulto. O negócio é que a gente envelhece querendo ser adulto e não consegue. Exato. A gente quer se livrar da infância, mas ninguém se livra. É Pelo aquela menos não busca pela totalmente. maturidade que não existe. E É a não busca da existe, maturidade que não existe. exatamente. A maturidade é no gerúndio, né? A gente está sempre amadurecendo. Ah, fulano é uma pessoa Exato. madura. Ah, não, ela é madura dentro daquele contexto, né? Fulano não amadureceu. Pô, não amadureceu em relação a você que está comparando com a outra pessoa. Mas o processo é sempre no gerúndio, né? A vida é sempre transitória. Eu gosto de trabalhar com essa coisa da transitoriedade. O Freud, aliás, tem um texto muito bonito sobre essa ideia do tempo, do tempo do inconsciente como sendo um negócio diferente do tempo da vida real, da consciência, e a ideia da temporalidade, né? Assim, da transitoriedade, desculpa, que é a ideia de que, embora o inconsciente não funcione matematicamente como uma progressão, 1, 2, 3, 4, 5, a vida acaba. Entendi. E a vida só se torna leve se a gente souber fazer uma certa... Eu vou usar essa palavra por falta de outra melhor. Fazer uma certa negociação entre aquele tempo cronológico e o outro tempo, que é o tempo do inconsciente, que é o tempo lógico. Todos os seres humanos, do começo ao fim da vida, estão perpetuamente tentando negociar com essas duas coisas. Né? O tempo lógico, que é o tempo daquelas coisas que, puxa vida, essa situação de novo, eu só me apaixono por homens que são alcoólatras, mas o que é que aconteceu? O que é isso? Né? Ou então, assim, é o homem de negócios que, assim, puxa vida, abri 3 empresas, né, em 3 ramos diferentes, nenhuma deu certo. Porra, abriu falência de novo. Né? Quer dizer, dentro de uma lógica de uma repetição, o Nietzsche, aliás, fala muito disso, né, no conceito de eterno retorno, e o Freud, que leu Nietzsche, né, o Freud leu Nietzsche, se apropria disso para dar uma aplicação psicológica ao conceito filosófico. Né? Quer dizer, então, nós, o tempo inteiro, estamos tentando caminhar. Aí é a questão. Por que procurar um profissional? Porque você caminha sozinho é diferente de caminhar junto. Né? 2 pontos que tu tocou aí. Primeiro, Freud lia muito Nietzsche. Né? Freud, para mim, cometeu o maior crime do mundo tentando resolver algumas coisas que Nietzsche falava. Nietzsche, para mim, é o supra-sumo do que é de melhor da filosofia. Eu sou muito fã da obra de Nietzsche, cara. Eu acho que Nietzsche foi uma das poucas pessoas que conseguiram chegar próximo de Deus, do que é Deus realmente. Eu acho que ele tem uma visão, assim, na minha linha de estudo, muito atemporal, sabe? Agora deixa eu te perguntar um negócio. Você é crente?
Assim, no sentido de crer em um Deus? Cortou. Tá cortando, cortou. Você é crente no sentido de crer em um Deus? Cortou de novo. Ué, Pode você falar. crê em Deus? Ah, sim. Eu acredito no Deus, não aquele sentado num trono que diz o que os outros precisam fazer e dita regras. Eu acredito num Deus como um contexto amplo. A linha que eu estou estudando muito, Deus é maior do que somente uma entidade. Deus é a natureza, Deus é a vida, Deus é o ódio, Deus é o amor, Deus é o pecado, Deus é a cura, Deus é a água, são as crianças e seu amor puro. Então, assim, a linha que eu estudo de Deus, para mim, Deus é isso. É maior do que aquilo que a gente consegue interpretar e imaginar que ele seria. Então, eu vejo como um todo. Porque a linha que eu estudo, que é a filosofia da mente, eu estudo várias linhas filosóficas, mas a que eu estudo mais, que é a filosofia da mente e a neurociência, eu me foco no mente e corpo, corpo e mente. O que as pessoas chamam de espírito, por exemplo, eu acredito na minha linha. Eu não gosto dessa palavra acredito, que eu acho muito forte, mas aquilo que eu estou estudando é que é nossa mente em expansão. Eu acho que nossa mente consegue fazer se expandir. Nossa consciência, nosso todo está ligado à mente. Então ela se expande e é o que as pessoas chamam de espírito, que as pessoas veem entidades, vê pessoas, mas nada mais é do que a consciência corpórea da pessoa expandida ao ponto de evoluir tanto que se entrou num contexto amplo do que é a vida, o todo, entendeu? É um pouco complexo de falar assim, mas é mais ou menos essa Não, linha. ela é interessante, porque, por exemplo, a palavra psique, de onde? É uma palavra grega, né? Um termo grego. Isso, Aliás, é uma deusa, né? Uma deusa. Então, isso, a gente não pode falar de ciência sem falar também de religião. Porque as isso, religiões, quaisquer que sejam elas, né? Estruturaram o mundo, organizaram a sociedade, os povos. Pode ser até ateu também, não tem problema. Mas é a nossa história, né? A humanidade se organizou em religiões e culturas e isso foi se desdobrando. Isso que você falou do negócio do espírito e da cabeça, da cabeça não, agora eu já pensei em outro negócio aqui. Da mente em expansão, me fez recordar duas coisas. Primeiro, que psique, né, que é de onde deriva psicologia, psiquiatria, psicanálise, e que a gente usa como radical grego para falar de psiquismo, né, psiquismo mente, né, é uma deusa, né, é uma deusa grega, e é de onde deriva a palavra alma. Né? Psique, se a gente traduz para o português, quer dizer alma. Né? Então, que os cristãos fizeram uma outra construção teológica, enfim, por aí. Exato. Mas, por exemplo, os africanos, mas, por exemplo, só para concluir, os africanos têm essa ideia de que a cabeça da gente é que cria os nossos próprios deuses, né? E Exato. dentro de uma proposta filosófica e teológica africana, não é possível cultuar Deus sem não cultuar a cabeça. Exatamente. Porque a palavra espírito ela foi criada na Grécia Antiga para identificar uma posição ou para definir algo que você não conseguia explicar. Então, como você não conseguia explicar a expansão da mente, que é a consciência, você ter uma mente evoluída, você denominou espírito para batizar como uma palavra que pudesse definir aquilo que você não compreende. Na minha linha de estudo, é o que eu digo sempre, a gente, quando evolui nossa consciência, a gente pode conseguir coisas que a gente nem imagina. A gente expande ela ao ponto de você olhar para certas pessoas assim e falar, poxa, como é que uma pessoa consegue ser tão iluminada e você tão desprendida de algo mundano e você não entende o que aí você fala, não, ela é santa, não, ela não é santa. Ela conseguiu um grau evoluído de consciência que o budismo, que eu estudo muito o budismo também, a filosofia budista, e a gente não compreende. A mesma coisa é quando você não evolui como consciência. Quando você atrofia sua mente. Você atrofiou sua mente, você automaticamente se torna um cara que você não consegue olhar aos lados. Que aí vai bater muito daquilo que as religiões acabam acontecendo. Não estou falando especificamente uma religião, mas eu falo assim, num contexto amplo, algumas que a gente vê que acontece muito, quando ela tira o principal conceito do ser humano, que é o direito de ser ele. Quando você bota aquela redoma em volta da pessoa, a pessoa não consegue mais expandir. Porque ela fala, poxa,
se isso aqui é assim, por que não é assim? Aí já vai dizer, não, mas você não pode pensar nisso não, porque isso é pecado. Aí você já se retrai e você deixa de conseguir expandir aquilo que você tem de maior, que é o seu eu. E é isso muito que bate. Hoje eu estou começando a estudar psicanálise, eu ainda não sou um estudioso, eu estou estudando com assim, muita cautela. Eu ia fazer psicologia, não fiz porque eu me apaixonei pela filosofia. A filosofia para mim foi algo transcendental, para não falar uma palavra mais assim ampla. E eu estou estudando um pouquinho da psicanálise, e eu vejo que a psicanálise hoje, ela é linda, mas ela, de uma certa forma, se você não souber estudar ela lhe atrofia também nas suas limitações. Claro. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande com ela. Que aí, vamos lá, não é um problema da psicanálise com P maiúsculo, tá? Sim. Eu digo mais que é um problema, talvez, das instituições de psicanálise na hora de fazer a transmissão. Exato. Não séria, né? Porque gente séria e gente não séria tem em todos os lugares, a psicanálise não seria diferente, né? E talvez dessa confusão que se faz de pegar o texto freudiano, porque o Freud é domínio público, né? Assim como Nietzsche, e como tantas outras coisas, e tantas outras pessoas, e tantos outros cientistas e pensadores. E ler à sua maneira, né? Por exemplo, aí você pensa essas instituições conservadoras que muitos querem assumir um status de formar analistas e fazer da psicanálise uma instituição como se fosse uma faculdade. Enfim, e as instituições sérias não caminham por aí. Mas essa galera, por exemplo, lê o texto freudiano para falar contra... aí fala de aberrações sexuais e contra a adoção por casais homoafetivos. Quer dizer, faz uma leitura rasa fora de contexto, né? E aí, isso que você falou é um negócio importante, porque, assim, ler a psicanálise é ler a psicanálise à luz do seu tempo, né? O Lacan diz um negócio que eu escutei isso a partir da minha supervisora e fiquei apaixonado. Eu tinha um certo incômodo a ler Lacan, porque eu achava Lacan com uma certa... até bem pouco tempo atrás eu achava Lacan um cara chato, assim, um cara besta, acha que é cara chato, porra. Sabe, eu era mais, assim, eu tomava mais o partido do Freud, assim, do que o partido do Lacan, porque o Freud sempre teve uma maneira de transmitir a psicanálise popular. Freud sempre fez um esforço para que as pessoas entendessem que os conceitos psicanalíticos, que a psicanálise estava no mundo, na vida real, né? O Lacan faz exatamente o movimento inverso, né? Que é dar uma característica mais sofisticada, mais cientificista, talvez, mais academicista, que dificulta um pouco o entendimento, dá um negócio confuso. Aí você falou de Caetano. Caetano uma vez falou sobre isso, dizendo que tinha um incômodo de ler Lacan, não gostava e tal. Mas o Lacan tem uma frase que eu escutei isso a partir da minha supervisora, e ali eu declarei que eu não era mais inimigo do Lacan. E o Lacan diz o seguinte: toda pessoa que desejar estudar psicanálise deve fazer à luz do seu tempo. Claro. Nenhuma pessoa que não... Qualquer pessoa que não compreender o seu tempo, ou seja, as estruturas sociais onde você está inserido, não deve praticar a psicanálise. Exato. Quem não compreender o espírito do seu tempo não deve praticar a psicanálise. Mas sabe qual é a questão também, Cleber? Sabe? Porque Freud, a leitura de Freud é sedutora. Você lê Freud, você se seduz com aquela leitura dele. Porque é uma literatura muito atrativa para a pessoa. A pessoa lê e fica, poxa, será que é por aí mesmo? Mas aí eu já bato também no que tu falou agora. Eu tenho um ranço com quem fala assim, na minha época foi melhor. Aí eu pergunto ao indivíduo, tu morreu? Volta pra lá, então você e eu, porque eu também não gosto desse negócio. Eu não combino com conservadorismo. E eu não estou falando de conservadorismo de costumes. Porque se você é contra o homem já sai, você não usa. Se você não quer usar brinco, você não usa. Eu acho que as pessoas também têm o direito de ser contra o que quiserem. Agora, que isso sirva para elas.
Não dá para você bater na minha porta e me convencer disso, né? Agora, as pessoas podem ser contra aborto, contra droga. Quem for contra não faz, pô. Ninguém é obrigado. Agora, eu não combino com conservadorismo. Porque, inclusive na minha prática, assim, clínica e tudo. Porque, eu agora esqueci o que eu ia dizer. Não, mas aí eu completo o que tu está falando, porque é o seguinte, quando eu falo assim, a pessoa fala assim, ah, mas eu sou, da minha época era melhor. Eu pergunto logo se a pessoa morreu, porque é o seguinte, a gente está vivendo nossa época. Eu, por exemplo, procuro viver minha melhor época todos os dias. Deixa eu te interromper. Lembrei. Sim, E, pois é, esse negócio do conservadorismo, né, assim, é um certo conservadorismo, esse negócio de que, antigamente. É. Pô, o conservador é um cara que, em geral, e aqui eu faço uma provocação aos conservadores que estejam nos assistindo, os conservadores, em geral, já são pessoas ultrapassadas. Porque o conservadorismo basta conservar. Ciro Gomes fala disso. Não é meu candidato, agora em 22. Mas ao conservador, basta conservar o que já tem, né? E se a gente não questiona o conservadorismo, o mundo não avança. O progresso caminha porque alguém decidiu não conservar. Você já imaginou, por exemplo, em termos de revolução tecnológica, vamos conservar os orelhões? Vamos conservar os telefones fixos? Né? Não tinha avançado. O mundo avança. O negócio, no meu tempo é bom. Volta pra lá, pô. Eu digo muito uma coisa assim, eu gosto muito do futuro. Porque o futuro tem solução e precisa ser inventado. Exato. Claro, eu volto pro passado, lógico. Né? Agora, 2020, 2014, né? Onde é que eu estava? O que é que eu estava fazendo? Para eu pensar, por exemplo, daqui a 10 anos, 2024, 2034. A gente volta um pouco atrás para ver até onde foi, para ver onde é possível avançar. No psiquismo é assim também, quando a gente volta um pouco atrás. Né? Exato. Porque é justamente isso. Você usa o passado como base para você não errar no futuro. Mas é só. Sim. O passado só serve como régua modeladora para você não cometer o mesmo erro. E acabou ali. Só. Você pode até olhar para trás, né, Cleber? Você fala assim, poxa, foi massa. Mas, cara, eu procuro não viver. Tem uma festa que acontece todos os anos aqui, 2 vezes por ano ou 3, perto de onde eu moro. Aí vem o pessoal tudo antigo, aquele pessoal já tudo acima dos 40, dançando as mesmas músicas dos anos 80, com aquele pessoal mesmo cansado, velho. Bicho, não dá mais pra mim isso não, pô. Eu vivi isso em 85, 89, 90, eu não vou viver isso mais não, pô. Eu quero ir pra um lugar onde eu não conheço, eu escute músicas novas, eu escute Duda Beat, eu quero ver coisa nova, eu não quero ficar ouvindo... É bom ouvir música antiga? Eu tô aqui trabalhando, tô ouvindo. Mas eu não quero viver na bengala do passado, pô. E eu vejo pessoas amarradas a isso de uma forma tão assim absurda, que o cara, bicho, não sei, velho, sinceramente. Duda Beat, Gabriel do Borel, é maravilhoso, eu gosto. Você tocou num negócio que eu acho que filosoficamente dá pra gente pensar a ideia do Nietzsche, por exemplo, né? Porque, embora você não tenha mencionado a morte, ela está implícita nessa sua fala. Eu vivi isso em 1985, etc. Foi bom porque acabou. Né? Foi bom porque acabou. Falei, foi bom porque acabou. Foi bom, mas pode ser bom porque acaba, né? A vida só é boa porque acaba. E os momentos só são bons porque acabam. Foi bom, mas pode vir muito mais coisa no futuro, né? Exato. Deixa eu dar só um recadinho aqui rápido, antes da gente continuar nossa conversa. Pessoal, essa conversa muito massa que eu tô tendo com o Cleber, só que vai ter o sorteio desse livro, ó. A Morte das Coisas em que Acredito, do escritor Fred Anjos, um pernambucano que está atualmente morando em Portugal. Ele escreveu esse livro aqui, muito bom, então a gente vai mandar pelo correio. Quem quiser, é só fazer uma pergunta aqui do bate-papo aqui pra gente na live, que a gente vai sortear esse livro aqui no final. Então participem, por favor. E quem puder divulgar aqui o projeto Pernambuco Filosófico, só tem conversa massa e conteúdo de linha altíssima, justamente para combater todas as faltas de informações corretas que estão assolando nossa sociedade. Então divulguem-nos, compartilhem-nos, que não custa nada, é só essa força que a gente precisa. Deixa eu entrar agora numa esfera mais massa ainda, falar de amor. Freud dizia,
Em última análise, precisamos amar para não adoecer. O que é o amor para Kleberson? E Freud está correto nessa sua análise? Não, peraí. Você quer o amor para Kleberson? Eu quero saber o que é o amor para Kleberson e quero saber se essa colocação de Freud está correta com o que você acredita que seja. Mas pergunta, Então tá, Cesar. Só perguntar qualquer coisa. Não, eu vou tentar pegar primeiro Freud para poder falar de mim depois. Em última análise, a gente precisa amar para não adoecer, porque ele tem um negócio que ele fala assim: ou a gente ama e sofre, ou a gente não ama, sofre e adoece. Certo. O amor é uma coisa profundamente complicada. O amor é uma droga ilícita que a gente constrói. A gente inventa drogas lícitas para tentar se livrar da ilicitude do amor. O amor é um negócio que dá na gente que não devia, como diz a música do Chico Buarque. Fragiliza, confunde, perturba, tira o sossego, acaba, embora não devesse, quase sempre acaba, mas movimenta o mundo. Perfeito. Eu, filosoficamente falando, acredito que o amor é algo egoísta. Ele Também. é algo interno da pessoa. Eu só amo aquilo que me agrada. Eu só amo aquilo que me faz bem. Eu só amo aquilo que, em primeira instância, eu me coloco em patamar. Não, às vezes o amor faz mal e eu gosto. Não eu, Kleber. Mas aí é paixão. Mas aí é paixão. Em geral, não, tudo bem. Mas em geral faz mal e as pessoas também gostam. Dessa coisa de ter uma dorzinha de cabeça, né? E o então, Vinícius de Moraes diz que o amor só é bom se doer. Vinícius de Moraes diz isso. Mas o amor, se você partir do princípio que ele é egoísta e ele lhe agrada em primeira instância, você pode mudar o grau vamos dizer, de exigência sua, se você tiver um controle e um domínio da mente, como eu falei anteriormente. Se não, ele se torna paixão, que é outro sentimento interno nosso, que aí mexe mais com tudo aquilo que a gente sabe de neurônios, de evoluções internas que a gente tem, que a gente não controla tão facilmente. Mas o amor é algo egoísta. Deixa eu dar aqui rapidinho boa noite para o Luciano Nogueira, que ele está dando boa noite aqui para a gente. O Jader Laione perguntou: Kleberson, qual a relação para você entre o combate à mentalidade religiosa em Nietzsche e sua vivência no candomblé? Depois eu tenho algo para falar sobre isso quando você concluir o seu. O combate à mentalidade religiosa? Não, eu acho um negócio confuso essa pergunta, porque a gente não combate mentalidade religiosa. A gente combate fundamentalismo religioso, né? Que são coisas diferentes. A mentalidade religiosa é um sentimento coletivo, desde que o mundo é mundo, desde que os humanos, acho que desde Neandertal, tem um negócio cronológico ali de que os homens, os homens assim, né, que tinham mulheres ali também, mais primitivos, faziam certas cerimônias, certos cultos fúnebres, né? As religiões começam, as mais antigas começam para tentar resolver o problema da morte. Então, aquelas cerimônias fúnebres da pré-história, né, de enterrar, por exemplo, isso é muito anterior a isso, mas de enterrar os faraós com seus pertences, que eles vão acordar, vão precisar utilizar isso, etc. Quer dizer, a gente não combate uma mentalidade religiosa, né? A gente combate um fundamentalismo. O sentimento religioso, aliás, o Freud fala disso num texto chamado Futuro de uma Ilusão. O sentimento religioso é um negócio que ninguém pode dar a você, né? Ninguém pode dar e ninguém pode tirar, tá certo?
Ou você tem o sentimento religioso, que é um pouco essa ideia do que o Ernesto falou de uma expansão da mente, de um sentimento de uma certa aproximação. Claro, isso são experiências humanas, né? A gente não está saindo do corpo físico, não é isso. Não vamos tomar LSD para ter uma experiência assim, né? Mas, Claro. ou você tem esse sentimento, né, de uma certa expansão, de uma certa pulsão, eu diria até, né? De uma ideia que vislumbre algo que possa vir a ultrapassar a vida física, qualquer que seja ela, e isso é o sentimento religioso, ou você não tem o sentimento religioso. É uma pessoa convicta, ateus convictos, de que a vida vai acabar, de que não tem nada depois do túmulo, e vai acabar tudo e ótimo. Né? E sentimento religioso é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Você pode ter e deixar de ter. A gente também não controla isso. Você pode não ter e passar a ter. Né? Agora, mentalidade religiosa a gente não combate. Porque a religião, Deus, é uma experiência individual. Em alguns lugares, em algumas culturas de ordem coletiva, mas todo mundo é de consenso de que Deus, ou deusa, ou deuses, se trata sempre de uma experiência subjetiva. O que vale para mim não vale para você. O Deus que eu acredito pode ser você acredita em outro ou não acredita em nenhum. O que a gente combate é o fundamentalismo religioso. A ideia de catequese, por exemplo. O catequista, qualquer que seja ele, né, não precisa ser um catequista religioso, pode ser um catequista político, é o cara que se sente missionário, ou seja, eu vou sair do meu lugar, da minha posição, para bater na porta do outro, para convencer de que eu estou certo e você está errado. É o escolhido. Exatamente, o escolhido. Tem uma série da Globoplay também sobre isso, né? Que, aliás, debate muito o capitalismo em cima da lógica religiosa. E que é o que os jesuítas fizeram, por exemplo, com os índios. Vocês não têm Deus, nós estamos trazendo a verdade. Né? É o que os portugueses fizeram com os africanos. Né? Vocês não têm Deus, isso tudo é diabo. Deus é o meu, o seu não vale. É o que os neopentecostais tentam fazer, alguns. Né? O pastor Henrique Vieira está liderando um movimento lindo de evangélicos, de cristãos, em defesa da democracia, que fala de liberdade religiosa. O Wesley Teixeira, que é pré-candidato a deputado no Rio de Janeiro, tem um negócio lindo. O Tales também tem um negócio lindo, que é derrotar Bolsonaro é um ato de amor, né? Que é um movimento esperançar. Então, respondendo à pergunta, a gente não tem um combate à mentalidade religiosa. A gente combate o fundamentalismo. Pensando que o fundamentalismo não está só nas religiões. Né? Ele está disseminado em várias religiões, tá certo? E em muitos outros lugares. O que eu conheço de Nietzsche, eu sei que a pergunta foi direcionada a você, mas aí eu vou dar um adendo. Uhum. O que eu conheço de Nietzsche, o que eu estudo muito Nietzsche não combateu uma mentalidade religiosa. A palavra pode ter sido até colocada dessa forma por uma questão até daquela época, que a gente falou muito de estudar pensando no contexto da época. O que Nietzsche combate é uma cegueira religiosa. Se você lê o Anticristo, se você lê outros livros dele que são voltados para a parte religiosa, o que ele fala muito é aquilo que eu estou tocando na tecla. De você ter você deixar de ser o eu, o seu indivíduo, e passar a ficar numa cegueira religiosa tão grande que você não consegue mais raciocinar o lógico. Então, Nietzsche mais ou menos chegou nesse ponto. E ele catucou a ferida muito na época, porque na época de Nietzsche não existia o neopentecostalismo, né? Existia o catolicismo, existia o cristianismo de formas variadas. Então ele atacava muito aquela forma abstrata do que era Deus. Institucional, aquela forma... aquela forma abstrata da figura de Deus. Jesus também fez isso. Jesus não era cristão. Exato. Maria não era cristã. Cristo veio pregar o amor. Por isso que Nietzsche, quando eu digo a você que Nietzsche chegou muito próximo do que realmente é Deus, é porque a linha dele era muito similar ao que era Jesus, era muito similar ao que era Buda,
e todos os grandes que vieram propagar o amor na Terra. Agora, lógico que Nietzsche tinha seus traumas, suas raivas, suas convicções, porque ele era um ser humano, além de todo, que tinha sofrimentos, né, internos. Mas ele chegou muito nessa parte da cegueira religiosa. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que a Michele Carini está fazendo também. Então, para Freud, o amor ainda é o melhor remédio, mesmo com seus percalços? Melhor remédio não sei. Mas Freud pensa o amor como um fenômeno universal, do qual ninguém escapa e todo mundo se defende o quanto pode. Então, daquilo que a gente não pode se livrar, vamos aceitar pacificamente e ver o que dá para fazer. A morte. A morte ninguém escapa. O negócio é como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai passar por ela? Pela morte dos queridos, né? Pela morte... Se você morre cedo é injusto, porque você não deu tempo de fazer a vida. Se você morre velho demais é injusto, porque você vai ver todo mundo que você ama ir na frente. Então a morte é um pouco como o amor. E o amor é um pouco como a morte. É um sentimento... Não sei se é o melhor remédio. Não sei, acho que tem um certo romantismo aí nisso. Mas é uma coisa da qual ninguém escapa, todo mundo se defende como pode. Freud pensava que, e propunha isso, né? É preciso falar sobre o amor no sentido amplo, porque todo mundo vai ser atravessado por ele. Né? E é preciso saber fazer alguma coisa com isso. O amor próprio é o melhor amor que existe, que é aquele que faz com que você renasça todos os dias. O grande amor próprio. Para mim, ele é o mais bonito de todos. É quando você se encontra. E aí você pode depositar o amor em outrem. Aí a Gabriela Araújo está perguntando, e o amor fraterno? Eu acho que o que a gente está falando de amor aqui cabe o amor fraterno também, né? Não estamos falando de amor casal. É amor no sentido amplo, né? Sim. O amor amplo. Fraternal. Porque também esse negócio de separar o amor, né? Porque tem um negócio, eu acho engraçado, o padre Fábio de Mello, eu acho engraçado isso. Porque tem uma certa pretensão de ser didático com o amor, né? O amor eros, o amor ágape, o amor não sei o quê. Não, pô, isso é um negócio dos portugueses, de que eros não é amor, eros é tesão e não sei o quê. E não tem nada com isso, é amor também, é amor fácil, né? Então o amor fraterno está incluído em tudo que a gente falou aqui sobre o amor. Né? Exato. E aí a mesma coisa que a Mileide perguntou, e o amor é uma decisão? Não. E aí? Não. Amor é uma construção. A gente não decide amar ninguém. Como não decide deixar de amar. Se fosse assim, Exato. Ninguém sofria quando terminava o casamento, ninguém sofria na separação, no divórcio, no fim do namoro, com traição. Agora, o amor pode ajudar ou atrapalhar a tomada de decisão. Quando você fala que o amor... Quando você fala que a pessoa sofre no rompimento de um relacionamento, eu me coloco muito naquela situação de que eu perdi aquilo que me fazia bem. Eu perdi aquilo que eu não tenho mais controle. Aquilo a qual eu olhava e me fazia. Porque se você parar para pensar, o primeiro passo que você tem em relação ao amor para uma outra pessoa são os seus sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato. Tudo isso é uma coisa interna sua. Você se... Vamos dizer, você se encanta com aquilo que você está presenciando e vendo. Aí vem a conversa, aquela conversa ou faz você ficar mais apaixonado pela pessoa ou não. Aí depois vem o toque, vem o beijo, vem toda uma construção. Toda essa construção, se você parar para pensar, é para lhe agradar. Não é para agradar a outra pessoa. Cada um está procurando só o seu espelho. Exato. Aí, por isso que eu pergunto muitas pessoas quando eu estou na sala de aula que a gente está debatendo a filosofia, e aí a gente entra em Freud, entre outras assim, eu falo muito pro pessoal, eu falo assim, peraí, vamos pensar o seguinte, você ama seu marido, a mulher, geralmente as mulheres falam, eu amo meu marido. Eu digo, tá, se ele sofrer amanhã um derrame que Deus o livre batendo na madeira, e ele estiver numa cama inválido, só funcionando a mente dele, mas ele está em processo vegetativo.
você continuaria amando ou tendo empatia por ele? Aí as pessoas começam a ficar como fala na internet, né? Bugar, começa a bugar. Por quê? Olha, Você não vai se tem anular esse negócio que você está dizendo é muito interessante, porque não tem amor que resista à sepultura. Você tem ali Exato. aquela figura cômica até, né? Da viúva que chora, que desmaia, que grita, que sabe, Exato. faz escândalo, e, nossa, coitada, mas ela tá fragilizada, porra, né, coitada, né, tadinha. O cara desceu a Exato. sepultura, ai, me leva também, você pula junto ali no ímpeto da emoção. Fica lá, você leva a terra? Não, na hora que você pular, que você perceber que entrou, alguém me ajuda aqui a subir, né? Exato. É E isso. muitas vezes as pessoas têm medo de pular para um outro relacionamento, ou sair de um relacionamento por medo da situação, que é um outro sentimento que nos domina, porque a gente não consegue ter o controle, do que propriamente você está ainda amando a outra pessoa. Você acredita que está amando aquela pessoa, mas não, você está com medo de dar um passo à frente. Você está apegado, você está envolto em outros sentimentos que você não consegue separar. E aí faz aquela salada na sua cabeça e você fica sem saber o que fazer da vida. Sim. Cleberson, o Bruno Rafael está dizendo aqui, eita, que eu estava vivo para ver Cleberson em uma live. Botou risos e botou corações. Puxa, que beleza. Viram outras, né? Aí a Michelle colocou de novo, obrigado. Ou seja, o que eu vou fazer do que fizeram comigo? É isso. Não entendi. Eu não entendi. Não, muito, é isso. Certo. Aí o Thomas está perguntando, Thomas sempre vem na fuleiragem. Pergunta de leigo, como linkar Freud à sexualidade? Não, foi uma pergunta séria. Eu achei que ele ia vir com fuleiragem, mas foi uma pergunta séria. Thomas Rapidinho. adora me provocar. Peraí, rapidinho, antes de tu responder a Thomas, deixa eu só completar aqui. Psicanalista Luciano Nogueira. Diria que o amor é além de egoísta, também é um sentimento narcisista, perfeitamente. Pois tentamos nos encontrar no outro e uma constante busca para o objeto de transferência. Perfeito, Luciano. Colocação ímpar. Michele colocou, nossa. Cisar colocou, amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Eu sabia, coração não se mexe com sentimento, não, Cisar. É com a cabeça. Com a cabeça, com o tálamo especificamente. Eu me lembro que uma das coisas que mais me deixou triste na adolescência foi descobrir que o sentimento não era no coração, é no tálamo. Ninguém pode dizer, eu te amo do fundo do coração. É um negócio até jocoso, né? Porque a gente assim, eu te amo do fundo do meu tálamo. Olha que negócio, né? Cestroso. Até porque o coração só bombeia sangue. Aí o nosso escritor Fred Anjos, eu vou sortear o livro dele, Grandes Mestres, Silvinha Cavalieri, se fosse pernambucano eu votaria nela, pela luta do LGBTQIA+. Pense numa mulher da porra. Adoro o Pernambuco filosófico. Michele Carine, mais uma vez, o que é que eu vou fazer do que fizeram comigo? Seria um complemento da resposta que ele deu para minha pergunta. Tá? Cleberson, vai fazer terapia para dar um destino a isso. Exatamente. Responda a Thomas, que Thomas quer saber da sexualidade. Bom, é um negócio confuso também. Eu acho que talvez a gente pudesse fazer uma live inteira para falar de sexualidade, né? Porque é um negócio grande, assim. Mas, respondendo o Thomas, para fazer o link do Freud com a sexualidade, eu recentemente fiz uma publicação sobre isso, né? O posicionamento do Freud naquele tempo, 1900, etc., em relação às questões LGBTQIAP+, por exemplo. Né? O Freud era ativista LGBT. Agora, não existia esse termo, né? Não havia essa organização, assim, é um termo até anacrônico, né? Como a gente diz. Não havia o termo, não havia essas categorias, enfim. Mas o Freud era defensor, né? Como é que eu posso fazer um link ali, respondendo rapidamente o Thomas? O Freud não tinha nada a ver com os conservadores de seu tempo, né? Exato. O Freud, inclusive, foi apedrejado pelos conservadores de seu tempo, teve livro queimado em praça pública, sofreu com o nazismo, foi exilado, conseguiu sobreviver graças a Marie Bonaparte. As irmãs do Freud foram mortas pelo regime nazista, os filhos, enfim, tem os netos, toda essa coisa.
Mas, a grosso modo, de novo, né? A gente vai precisar fazer uma live, precisaria fazer uma live para poder explanar a Vamos? sexualidade, inclusive a sexualidade no Freud, né? Mas o Freud pensou, não o primeiro, mas um dos primeiros modelos, que não é modelos, mas assim, o Freud pensou um dos primeiros rascunhos para a ideia que a gente hoje, 200 anos depois, tem de liberdade sexual. O Freud esboçou isso, né? No momento em que não existia estudo sobre, assim, no momento em que a sexualidade era lida somente pelo viés físico, né? O viés fisiológico, né? Até hoje tem gente aí da neurociência que procura o gene, né? O gene da homossexualidade, o gene não sei de quê, enfim. O Freud colocou as cartas na mesa para dizer assim, olha só, a sexualidade tem infinitas possibilidades. Aliás, ele é uma figura muito importante no processo que retira as homossexualidades, a bissexualidade, do rol de transtornos mentais. O Freud é uma figura muito importante, porque as homossexualidades, as pessoas homossexuais e bissexuais eram tratadas com choque elétrico, e, enfim, iam para os hospitais psiquiátricos, essa coisa toda. O Freud é uma figura importante nisso, de acabar com isso, de dizer, olha, é uma variação natural e acabou, né? E vocês que lidem com isso. Como é que a gente pode linkar de novo Freud com sexualidade? Pensando que ele é talvez o principal pensador de nosso tempo, do tempo dele, mas que chegou para o nosso tempo, né? Poucas pessoas conhecem, por exemplo, Krafft Ebing, né? Krafft Ebing foi um pensador do tempo do Freud, mas não se popularizou como Freud. Enfim, tantos outros, mas ele é talvez o pensador mais conhecido, né, de nosso tempo, que tenha pensado as liberdades sexuais e as variações sexuais como sendo coisas culturais, né? Assim, a sexualidade é cultural, não tem nada de anormal, não tem nada de doença, não tem nada de transtorno a princípio, tem múltiplas variações, infinitas possibilidades. E claro que os conservadores de seu tempo chamaram ele de tarado, de perverso, né? De etc, etc. Né? Exato. Hoje chamariam de comunista petista. Eu vi uma pergunta agora aqui do Cesar, que é um grande artista lá de Arco Verde. Ele perguntou como modificaram a linha de pensamento de um conservador. Aí eu vou usar Paulo Freire. Eu vou usar Paulo Freire nessa coisa. A mudança nunca vem de fora para dentro, sim de dentro para fora. Então ele tem que chegar em algum momento na vida dele que algo tocou nele, ou algo que ele viu e chamou a atenção dele para que ele queira se aprofundar em determinado tema e modificar um pouco a linha de pensamento dele. Mas por mais que você fale, você não vai conseguir modificar. Não adianta. É a ideia do catequista, né? De eu sair da minha casa para conversar com o outro. Não. Exato. Aqui o Thomas Lima, termo final, entre aspas, porque o conceito da normalidade é vago. É interessante, porque eu estou fazendo uma pós-graduação sobre... É cultural, a normalidade é cultural. Eu estou fazendo uma pós-graduação entre o conceito de educação especial e inclusiva. E é interessante como o próprio conceito do que é normal e anormal, ele já fere o indivíduo até para lhe ensinar como proceder. É impressionante, Cleber. Exatamente. Isso é legal você ter falado disso, porque, por exemplo, em relação às pessoas com autismo, hoje a gente tem um outro nome, que é um nome que parece que resolve, não resolve de uma maneira total, mas ameniza, né? Que chama comunidade neurodivergente, né? Que é a ideia de que as pessoas não têm um padrão neurológico. Não existe padrão, Cleberson. Não existe padrão. Não tem padrão. Nós somos plurais em tudo, nós temos limitações em tudo, nós temos facilidades em algumas coisas diferentes entre ambos. Então, quando você quer rotular alguém ou rotular algo, você automaticamente já destrói aquele conceito de normalidade e anormalidade. Você não pode entrar nesse conceito. E eu só tive uma aula até agora nessa pós-graduação e eu me frustrei. Eu pense que eu vejo a replicagem daquilo que está errado. Eu vi isso na pedagogia quando eu me formei, no curso de pedagogia, a replicagem de erros históricos. Aí você entra numa pós-graduação para tentar aprofundar os seus conceitos de mente em outras linhas, você vê os mesmos erros sendo replicados lá na frente. Então, quer dizer, parece que é uma roda gigante que você não encerra. E aí você fica... Mas você sabe do negócio, a educação brasileira chegou aqui pelos jesuítas, né?
Então É, tem sempre um cunho religioso conservador, a gente não pode deixar de pensar nisso. E de questionar também. Né? Por exato, isso que tem exato, o ensino religioso nas escolas, essa ideia de exato. fazer filinha, né? de cruzar a perninha, de não pode fazer isso. A educação brasileira, de um modo geral, é um tanto quanto conservadora por razões históricas. Né? A É, educação brasileira surge com os jesuítas. Né? Então exato. ela tem um cunho cristão, institucional, não que Cristo concordasse com isso. Hoje Jesus andaria com os maconheiros tranquilamente. E, Exatamente. E ele fez isso, ele andou mas com prostitutas, ele andou com pessoas que eram a margem da é, sociedade. E mas a justamente ele. instituição portuguesa, aquela coisa. É engraçado que a família real portuguesa era putaria total, né? Mas Exato. eles têm uma coisa de vamos fazer de conta. Eu faço de conta que te engano, você faz de conta que acredita, né? E assim a gente vai. E O os Fred conservadores são Anjos, assim. é isso mesmo que você falou. O Fred Anjos é tão foda que no livro Admirável Mundo Novo é comparado com um tipo de Deus, ó Freud ou Ford. Eu não entendi. Aqui eu também não. Eu vou, se ele tiver ainda na live aí, ele deu uma melhorada. Caldas Érica, pai da psicanálise junto com Jung. Eu acho linhas diferentes, Jung Jung. e Freud. Eu acho linhas ainda distintas. Eu não sou muito estudioso. Depende do país que você está falando. Quando a psicanálise se dissemina no mundo, alguns lugares Sim. reconhecem Jung como um psicanalista. Tá? É. Outros lugares, aqui no Brasil não há consenso, a gente chama o Jung de psicologia analítica, É. para fazer uma aproximação, mas ao mesmo tempo uma distinção do que é a psicanálise dita do Freud. É. Deixa eu, antes de a gente finalizar, porque o tempo voou, que a live está tão gostosa de se fazer que voou. Vamos fazer outra. Outras. Vamos fazer várias. Vamos fazer Vamos, várias. vamos. Agora eu aceito tudo que você mandar. Beleza. Eu vou cutucar Thomas aqui de novo. E eu digo assim, Caetano Veloso disse que Maria Bethânia ele obedece. Né? Eu digo, Thomas, eu obedeço. Coitado de Thomas, tem que ser paciente comigo, porque eu vou comprar um computador, eu ligo para Thomas, eu digo, escolhe aí, me manda que eu vou comprar. Mas, Cleber, qual é a tua necessidade? Eu digo, minha necessidade é que você mandar, eu faço. Eu vou comprar móvel para minha casa. Thomas, e aí, você quer que eu compre? E aí ele fala assim, mas eu é que eu queria, eu digo, você manda e eu faço. Tominha é uma figura. Tominha é um amor de pessoa. Vamos É, para uma frase célebre de Freud. O sonho representa a realização de um desejo. para comentar? Por favor. Primeiro, que desejo em Freud não é o desejo que a gente está falando aqui na vida real. Né? Desejo não é querer, desejo em Freud é outra coisa. Então, eu sonho com meu pai morrendo, eu quero que meu pai morra? Não. Porque o Lacan vai resolver isso lá na frente, quando ele vai aproximar a psicanálise do estruturalismo. E aí ele vai falar da metáfora e da metonímia. Em Freud, isso está escrito assim, deslocamento e condensação. O Freud chama deslocamento, quer dizer, um pedaço se desloca para outro lugar, condensação no sentido de condensado mesmo, tudo junto, misturado. Né? Lacan vai falar disso como metáfora e metonímia. Então, eu sonho com meu pai morrendo. Eu quero que meu pai morra? Não. Primeiro eu preciso pensar o que é que meu pai representa para mim. Primeira coisa. Né? A segunda coisa é o que em meu pai me desagrada a ponto de eu querer que ele não fosse de determinada maneira. No sonho, como isso tudo se confunde num liquidificador, aí é a morte. Então, o sonho é a realização de desejo? Em parte. Não podemos dizer só isso, porque seria uma leitura muito rasa. Antes a gente vai ter que analisar o sonho, pedaço por pedaço, e depois a gente vai precisar entender o que é que você está chamando de desejo. Né? O desejo, o Nietzsche vai falar do desejo de uma maneira, o Freud vai falar de outra, o Heidegger vai falar de outra, o Hegel vai falar de outra, enfim. É. Na linha, essa linha que você colocou é muito boa. Tem outra linha também que é a linha que eu também sigo, que é o sonho nada mais é do que momentos que você já vivenciou em vida, que você pega os cacos e os quebra-cabeças e vão juntando ao ponto de você realizar um todo no sonho.
Mas nada mais foi do que Agora, viver complementando de essa pergunta, o sonho sempre quer dizer alguma coisa, tá? Numa sessão de isso análise, a gente interpreta sonhos também. eu quero até te perguntar nesse ponto aí que eu vou entrar antes da gente fechar, que tem um ponto muito importante que eu não posso passar despercebido sem tocar nesse assunto. Deixa eu só passar a resposta que o Fred Anjos colocou aqui pra gente, que Aldous Huxley, em seu livro Admirável Mundo Novo, comparava Freud como uma espécie de Deus. Seus personagens falavam ó Freud, como se dissessem ó meu Deus. Perfeito. Caldas ainda colocou assim, sexualidade é excelente, todos precisam ter acesso. Também concordo com ele. Você tem que saber exatamente o que você Ele falou que quer, todo o mundo que tem que ter você acesso à tem que sexualidade. ver. Oi? Não vi. Ele falou que todo mundo tem que ter acesso à sexualidade? Sexualidade é excelente, todos precisam ter acesso. Ah, tá. Sim, entrando nessa linha. Eu vi aqui, quando tu me passou o cartaz, que você fala assim, né? Teoria psicanalítica e a filosofia iorubá. Numa perspectiva antirracista e de. Peraí, que eu tô lendo aqui. Colonial. Cleberson é o filho de. Me diga aí, você é filho de que eu não tô conseguindo enxergar direito Eu daqui de onde sou eu tô. filho de Oxalá. Oxalá, pronto. É isso mesmo. Obatalá. Obatalá, pronto. Perdão, porque eu tô com duas telas aqui, aí eu posicionei o computador que tá na frente da outra tela que tá o cartaz. Me diga um negócio, Cleberson. Entrando nessa linha, você falou que interpreta sonhos. A interpretação do sonho que você está falando é na parte da psicologia, correto? Certo. Pronto. A junção que você faz hoje da filosofia iorubá com a psicologia, a que ponto, não para você, mas para uma pessoa que procura teu consultório, a tua ajuda, ou uma conversa contigo, assim, informal ou formalmente, até que ponto a junção dessa filosofia com a psicologia ajuda na construção de um debate positivo para a pessoa em si que está lá falando contigo e conversando contigo? Bom, a primeira coisa a se dizer sobre isso é que eu junto teoria psicanalítica e não prática, né? É por isso que tem teoria psicanalítica e filosofia, junto com a filosofia iorubá, para transmitir conceitos da psicanálise a partir de vivências, de mitos, de histórias, de narrativas culturais, certo? Dos povos iorubais, né? O Freud fazia uma coisa semelhante, só que a cultura, os povos, as tradições gregas que entraram nas universidades, né? De modo, por exemplo, que a gente tem a psicologia derivado do nome de uma deusa grega, Psique, né? Os nossos planetas... Thomas, querido, como vai? Os nossos planetas têm nomes de deuses, né? Seja romanos, gregos, enfim, o Netuno, Júpiter, Plutão, Marte, etc. Então, toda a história da humanidade está povoada por questões religiosas. A gente tem o Cabo de Santo Agostinho, a gente tem o Cais de Santa Rita e tantas outras coisas, né? Quando eu penso em juntar teoria psicanalítica, falar de psicologia junto com a filosofia iorubá, é um pouco também, assim, com um certo rancor, não o rancor individual, mas um rancor quase que estrutural, assim, porque, por exemplo, o Freud e tantos outros, Eros e Thanatos, né? A vida e a morte juntos. A filosofia iorubá tem isso também, no conceito de Obatalá e Ku a morte. Né? Então, quer dizer, foi muito, assim, nascido de uma inquietação minha de ver propostas filosóficas na cultura afro-brasileira, na cultura especialmente iorubana, né? Eu não entendo absolutamente nada de cultura banto, não entendo absolutamente nada da cultura Fon, que são outros povos, outras etnias africanas, né? Inclusive não gosto desse termo, lá na África, parece que a gente junta tudo numa coisa só, e não é. Então, eu me dedico a um pedacinho da cultura iorubá. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu não entendo absolutamente nada, idiomas, kibundo, banto, uma série de coisas que eu não sei para onde vai. Mas vem muito dessa inquietação, né? De ver que a ciência se organizou
com deuses gregos, deuses romanos, deuses nórdicos, quer dizer. E o próprio Freud se utilizou, né, de alguns mitos, de algumas narrativas gregas para pensar e estruturar conceitos fundamentais da psicanálise. Quando a gente pensa em Eros e Thanatos, a pulsão de vida e a pulsão de morte, são dois deuses, né? Eros é um deus e Thanatos é outro, certo? A deusa Ananke, né, que é a necessidade. Enfim, aliás, tem um mito grego muito bonito sobre o amor também. O amor é um deus, né? E guiado pela loucura. Tem uma narrativa muito interessante sobre isso. Então vem muito dessa perspectiva. Eu falo, né, de teoria psicanalítica a partir da filosofia Yorubá para pensar um pouco esse lugar de visibilidade dos movimentos negros, da cultura preta, assim, em seu sentido amplo. Isto dito, isso não interfere na prática clínica, tá certo? Porque a teoria é aquilo que eu disse no início da live. Existe a psicanálise em intenção, que é a de consultório, e a psicanálise em extensão, que é essa ler o mundo, né? É o óculos para a gente ler o mundo e falar das relações, etc. Quando eu falo da filosofia Yorubá, eu falo da psicanálise em extensão, né? De pensar o mundo e as coisas e os fenômenos sociais. A psicanálise em intenção não tem a ver com isso. Agora, os Yorubás já tinham também uma ideia de interpretação de sonhos. O Freud possivelmente não falou disso nas teorias psicanalíticas que fez, porque ele não teve acesso. Por que não teve acesso? Pela cultura de branqueamento. Freud teve acesso à cultura grega. E falou disso, né? Dessa ideia de que na antiguidade os faraós tinham um cargo de Estado. Né? O que é o José do Egito da Bíblia, se não o intérprete de sonhos? Né? Que diz ao chefe de Estado o que é que o sonho significa e como é que ele deve proceder. Com o advento do cristianismo institucional, esta prática é demonizada, é entendida como bruxaria, tem parte com o diabo, não sei o quê, etc. E isso é relegado, né? Agora, o Freud captura isso em seu tempo para dar a isso uma voz inconsciente, né? Para dar a isso uma narrativa e uma prática clínica. Peraí, o sonho diz alguma coisa. É o nosso cinema particular, né? Quer dizer, é um filmezinho, a gente sonha em imagens, né? Não é toda vez que a gente sonha com palavras, com sons. A gente sempre sonha em imagens, né? Então é o nosso cinema particular e isso quer dizer alguma coisa para nós. Mas os Yorubás já tinham isso. O sonho em Yorubá chama-se Oju Alá. Alá quer dizer encoberto, né? Cobrir. É o verbo cobrir ou substantivo encoberto, no sentido de oculto. Oju tanto quer dizer olho quanto visão. Quando os Yorubás chamam Oju Alá, que é o sonho, eles estão dizendo que é uma visão oculta. Não no sentido espiritual, metafísico, de uma vida fora da terra. Isso é um negócio dos cristãos, dos portugueses, da ideia do português. Porque os Yorubás têm a ideia da espiritualidade presente na terra, na carne. Então não importa muito para onde a gente vai depois que morre, importa mais como é que a gente vive. Para os Yorubás, a relação com Deus é a relação entre eu, Thomas e você. É uma conduta ética e moral filosófica, entende? Então, a interpretação de sonhos Yorubá passa por esse viés. O que é que esse sonho quer dizer a você? É entender que algumas coisas estão para além da racionalidade. O inconsciente não é isso? O inconsciente não é a expansão da mente? Não. Pelo menos não o inconsciente freudiano. Não, mas aí eu não estou mais nem na linha freudiana. Tá. Eu estou indo na linha universal. Não, universal não. O que é universal? Universal. Quando a gente fala universal, são de vários estudos ao longo do mundo, de vários países, várias culturas. Por exemplo, várias. Agora me diga o que é expansão da mente. É quando você não tem o controle dela, racionalidade dela, você não tem a racionalidade, e ela começa a ir para locais, pensamentos, linhas que você não consegue ter um domínio. Quando ela... Aí, ok, tudo bem. Com essa definição, ok. Essa seria essa definição. Com essa definição, ok. Porque o inconsciente é como se a gente vivesse numa espécie de Matrix, né? Matrix é uma perfeita metáfora para a gente pensar o inconsciente. Ou o algoritmo do Instagram. O algoritmo das redes sociais. O inconsciente é um algoritmo, né?
É o Pode ser. metaverso, né? Tem um negócio agora de uma expressão que chama metaverso, um negócio assim. Porque, por exemplo, É uma realidade paralela. a filosofia iorubá, ela é mais, vamos dizer, restrita, certo? Ela não é tão assim conhecida universalmente falando, né? Vários países não conhecem a filosofia iorubá. Ou eu estou equivocado? Tá equivocado. Ela é bem conhecida, ela é bem... por exemplo, eu sou muito sério, foi a primeira vez Menos que eu do que a ouvi. grega. Menos do que a grega por causa da cultura de racismo estrutural, de branqueamento, né? Sim. Menos Não, do mas que se a a gente grega. tirar... Eu estou dizendo assim, tirando esse conceito que foi equivocado ao longo da história da humanidade, de você segregar essa parte toda, é o que eu estou dizendo assim, hoje, no aspecto de amplitude, a filosofia urubá, por exemplo, foi a primeira vez que eu ouvi agora você falar, eu não tinha conhecimento dela, e fiquei fascinado com o que você falou. É de uma plenitude muito bonita de se ouvir você falar da filosofia urubá. Mas aí a pergunta foi essa, se ela é realmente bastante difundida em outros países, tirando essa linha segregatória que ela foi imposta. Na Europa vigora pouco. Nas Eu Américas sei. parece que difundiu mais. Porque as Américas, o continente africano é nosso irmão, né? Assim, embora Sim. seja o berço da civilização, né? Está dito pelos historiadores todos, toda a humanidade descende de um ancestral comum africano, né? Até bem pouco tempo era Lucy, né? Agora já tem outro que é antes de Lucy, coitada. Eu adorava ela, até o dia que pegou fogo o negócio aí e acabaram com Lucy, eu senti muito por ela, fiquei triste. Mas agora já encontraram outro ancestral que já é antes de Lúcia. Mas as Américas difundiram melhor essa coisa africana, né? E a gente aqui no Brasil chama de afro-brasileiro. Uhum. Deixa eu abrir um Quando eu parênteses falo aqui, só. Pode Não, falar. complemento logo. Quando a gente fala assim na filosofia universal, o que a gente fala é que mais países conhecem do que desconhecem aquela linha filosófica, entendeu? Não é uma questão dela ser unânime ao longo do mundo, não. Não, ok. É porque nunca vai ser unânime, não. Deixa eu só ver aqui rapidinho, que ele completou aqui, ó, o Orelha Borra. É Renildo, lá de Moreno, ele é baterista. É justamente isso que eu ia trazer, tá, para o debate. Pronto, Ele fala falou aí, que isso ajuda epistemologicamente a colocar a religião, a filosofia, o processo do conhecimento freudiano, e o de Jung, inclusive, e das informações sobre essas culturas e as histórias lidas em torno dos Yorubá. Sim, porque, de novo, né, aquilo que a gente disse um pouco no início, o Freud era um homem de seu tempo, né? E muita coisa lá do tempo do Freud não serve mais. Mas tem um texto bastante interessante, e fica aqui a dica de leitura para os meninos, os seguidores, o pessoal que está assistindo, que chama-se O Futuro de uma Ilusão. O Freud pensava, e Freud é do século XIX, né? Aliás, da virada do século XIX para o XX, nós estamos no XXI, quase 22, eu diria, porque a pandemia é uma divisão de século, né? Tem todo mundo antes e tem o mundo depois. Mas o Freud é um homem do século XX, finalzinho do XIX, e ele pensava que as revoluções tecnológicas, o avanço da ciência, das tecnologias, da vida civilizada, ia acabar com a religião. Por isso que o texto se chama O Futuro de uma Ilusão. Né? É o futuro porque ele está pensando no futuro. A ilusão é a religião. Né? O discurso religioso. O Lacan já pensa diferente. O Lacan dizia a religião sempre vence. Porque E aí a gente pega um pouco aquele texto do Freud, O Futuro de uma Ilusão, para pensar que foi uma ilusão pensar que o discurso religioso ia ser erradicado pelas revoluções tecnológicas. E claro, Freud foi um homem de seu tempo. Esse era um pensamento muito em vigor na época. Né? Por mais revolucionário que o Freud tenha sido, mais à frente do seu tempo, é um homem dentro de um tempo. O autor Dan Brown, que é um autor de ficção, em O Código da Vinci ele cita exatamente isso. Né? Ele fala que o dia que o homem e a ciência conseguir explicar tudo que o rodeia, Deus estará morto. Não parece que isso está bem perto de ser resolvido. Não, exato. Não, de jeito nenhum. Longe disso. A gente explica o Leandro Carnal tem um negócio muito bacana que ele passou, justamente é um bom exemplo do nosso tempo, a gente pensar aquela coisa do sentimento religioso, né? Quer dizer, ele passou de um cristão convicto, né, a um ateu convicto. Ele foi de um extremo a outro, né? De um devoto profundo a um ateu convicto.
E então essa coisa de associar Deus à ideia de explicar tudo, não vai. O pessoal na Idade Média, quando a teoria do Big Bang explodiu no mundo inteiro, havia uma expectativa de que se acabasse com Deus, com a ideia de Deus, etc. E aí alguém vai e pergunta assim, mas quem riscou o fósforo para explodir o universo, né? E o Big Bang não contradiz, o Papa João Paulo II até trouxe uma certa reconciliação nisso. O Big Bang não contradiz os problemas de Deus. Enfim, hoje a gente não pensa mais. A gente pensa a religião de um lado, a ciência do outro, e todo mundo caminhando junto. Né? Não pensa mais que uma coisa vá se sobrepor à outra. A filosofia trata muito as verdades. Ela não trata uma verdade. Então ela sempre está em busca das verdades. Apesar de cada um ter a sua verdade. Existe uma verdade mais conceitual. Mas o interessante disso tudo é que um filósofo do século XVII chamado Nicolau Maquiavel, ele dizia muito o seguinte: 70% das pessoas estão nesse mundo aqui sem saber o que estão fazendo nesse mundo. 20% das pessoas estão fazendo a diferença para os 70%. E 10% são gênios, aqueles que já nascem prontos para uma nova evolução. Logicamente, a gente aportuguesou o que ele falou há muito tempo atrás. Mas se a gente parar para pensar nesse conceito abstrato que ele botou, que ele comparou 70% da pessoa, que ele não chegou assim e falou 70%, ele disse a grande maioria. Você vê que enquanto pessoas existirem a necessidade de algo maior do que elas e elas não se completarem por si só, a religião vai ser fundamental. Não a religião filosófica, eu vou dizer da assim, tua. quando a gente conseguir resolver o problema da morte, acabou a religião. Mas ninguém resolveu. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu sou sincero a você. Mesmo se amanhã o homem conseguisse resolver o problema da morte, mesmo assim ele seria crédulo. E eu tenho um enorme respeito por todas as linhas religiosas que têm uma filosofia por trás. Porque a filosofia ela traz aquela procura daquele algo mais. Feita a Yorubá que eu conheci hoje, que eu fiquei fascinado com o tema que você passou pra gente, o budismo e tantas outras. Eu vou contra a maré naquelas religiões que não têm um processo filosófico por trás. Aquelas que são aquilo por aquilo. Né? Não, você não tem como racionalizar. São os dogmas. Só né? os dogmas. Só os dogmas. Os dogmas. Exato. Olha, o tempo tá voando mesmo. Eu preciso fazer uma última pergunta pra gente fechar, porque Tominha chegou agora, porque ele já jantou, ele já relaxou. Eu tava na rua, a gente não exatamente. Eu tava com meu celular carregando também. Eu tava com meu celular carregando. Mas antes de fazer a última pergunta, eu vou falar as pessoas que vão participar do sorteio até agora. Érica, Mileide, Gabriela Araújo, Michele, Jaderlaine, Cisar. Vão participar do sorteio deste livro. Eu mandei minha pergunta também. Você não conta, porque você já tem uma cópia aqui comigo. A Morte das Coisas em que Acredito, de Fred Anjos. Thomas fica com essa resenha dele. Ele sabe que tudo que o Pernambuco Filosófico ganha, um vai para ele. Aí ele fica nessa resenha fuleira dele. Fico agitando, tem que agitar, pô. Tem que agitar. Ele fica nessa resenha. Pessoal, ele gosta, o Thomas adora fazer isso. Pessoal, quando essa live concluir, o Thomas, que é nosso mestre da informática, ele vai baixar ela e vai lançar. A gente vai lançar aqui no Instagram ela inteira, mas ela vai estar no YouTube depois, a partir de amanhã ou depois da manhã, em vários cortes. Então ela vai ter cortes das perguntas e vai ter ela inteira novamente. Então quem puder dar uma força lá no YouTube, vai colocar Pernambuco Filosófico, que você vai nos achar lá com várias lives que a gente fez até então. Esta live de hoje é de número 81. E é a primeira de várias que nós vamos ter com Klebs. Várias a gente vai ter. A gente vai ter sobre política, sobre religião, sobre racismo estrutural, racismo social, o que você imaginar, sobre feminismo. Então a gente vai ter vários temas abordados. Não, eu não vou falar de feminismo. Pronto, ele já saiu fora de feminismo. Aí a gente vai chamar uma mulher para falar de feminismo. Eu sou homem, eu não vou falar de feminismo. Não, mas aí eu ia botar a mulher aqui com a gente. Não, aí tudo bem, aí eu topo. Porque 10 homens falando de feminismo é um absurdo. Pô, não, que negócio chato, Mas eu, por exemplo, eu quero muito aprender mais sobre o feminismo. Então, assim, Então a gente, Cleberson, vai participar bastante com a gente aqui de lives. E amanhã a gente está comemorando o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, e a gente vai fazer uma live com
Com quem, Thomas? Lucas Muradas, diretamente de Minas Gerais. Ele vai estar aqui conversando com a gente. Ele é o idealizador do projeto, do podcast Let's Talk About Rock. Projeto esse que eu também colaboro lá. Então, amanhã a gente vai estar fazendo esse crossover aqui para estar falando sobre rock and roll, que é o gênero mais atemporal da música. Beleza. Então a gente vai fazer essa live amanhã às 7h30 novamente. E se você ganhar, vai chegar em Manaus sim. Vai pelo correio e a gente manda numa massa. Aqui também, ó, a Érica tá colocando, sigam minha página, @sex.ualidadetantra. Perfeitamente. Vamos nos seguir. Você não segue a gente tem vocês, a gente vai lá e se ajuda. Vamos para a última pergunta, meu amigo? Vamos. Quanto mais perfeito por fora, mais demônios a pessoa tem por dentro? Já dizia Freud. Isso foi pesado. Freud disse isso? Disse isso. Que quanto mais perfeita a pessoa por fora, mais demônios ela carrega por dentro. Com essas expressões? Aí eu não sei se está exatamente que a gente tem as traduções para tal, né? Mas basicamente pegando nesse conceito. Legal. Bom, o que é que eu posso dizer sobre isso? Pelo menos, quanto mais... Eu vou bater na cara dos conservadores. Quanto mais... Ui, Thomas. Moralista... Poxa, passa longe. Quanto mais moralista, quanto mais... Os transtornos obsessivos compulsivos nos dão um exemplo um pouco real sobre isso. Tá? A pessoa que limpa as mãos o tempo inteiro, etc, etc. A Clarice Lispector tem um livro sobre a barata que ela fala assim que ter medo de barata é pensar na barata 24 horas. É um pouco, a grosso modo, é um pouco isso, né? Quer dizer, quanto mais portador de um moralismo, de um eu sou um exemplo, eu sou, sabe? Quanto mais cidadão de bem. Hein? Cidadão de bem. Quanto mais cidadão de bem, mais esgoto, assim, sabe? Pensando aquela velha tática do criticar no outro o que eu exerço. Exatamente. Ou o que eu tenho vontade de exercer. Nas quatro paredes. É um exemplo disso. A homofobia é um exemplo maravilhoso para a gente pensar isso. Você acha que todo homofóbico, no fundo do seu âmago interior, ele tem uma... Como é que eu posso classificar e falar a palavra correta? Ele tem uma... Negatividade, não. Ele tem... Como seria é a palavra? Algo reprimido? Seria algo reprimido dentro de si? Ele tem algo reprimido dentro de si? Todo não. Também não vou dizer que todo homofóbico é um LGBT no armário. Não é bem isso. Mas toda homofobia, ou toda LGBTfobia, esconde ou tem como base uma questão sexual. Dizer que uma pessoa que mata uma pessoa lésbica é lésbica também é raso, né? Mas... Porque às vezes também tem um negócio assim de fundo cultural, né? A família e a igreja, a culpa, o inferno, toda essa coisa, né? De que a pessoa se autoriza a ir na casa do outro converter, etc. Então às vezes não sou eu, né? Às vezes pode ser um irmão, pode ser um primo, pode ser o filho, né? E o cara é homofóbico porque o filho é viado, o cara não aceita que o filho é viado e ele vai destratar os viados da rua para um pouco tentar destratar o filho, que não vai destratar o filho em casa. Mas sabe aquela coisa assim do Jorge Amado, é maravilhoso disso? A perpétua da Tieta do Agreste. Né? Vocês lembram o que era? Ela era profundamente religiosa, profundamente devota, profundamente cristã, católica, e condenava absolutamente a sexualidade da Tieta. No fim das contas, ela guardava o pênis do marido dentro do quarto dela. E trepava com os restos mortais do marido. É uma beleza. Quando o mesmo. Jorge Amado vai escrever Tieta do Agreste, ele toma como base, não sei se vocês sabem disso, a parábola do filho pródigo. Não sabia. Jorge Amado escreve Tieta do Agreste a partir do texto bíblico do filho pródigo. Quando a gente pensa na estrutura do triângulo, o pai e os dois filhos, né?
Um vai embora, o outro fica do lado. Vamos pra Tieta. A Tieta vai embora, a Perpétua fica do lado. É a filha devota. Eu não sei se você conhece, eu pelo menos conheço alguns, alguns homens, eu não conheço mulheres, mas homens gays, que você sabe que ele é gay por uma questão de pensamento, de conversa, de reprimido, assim, quando vai falar em algum assunto, sabe? Até mesmo em falar o bem-querer pelo oposto. E você vê que ele está, na religião, está reprimindo ele, está fazendo com que ele siga se enxergar como ele realmente é. Para pessoas assim, como ajudá-las? Ou será que não tem ajuda? Não tem. Não, ajuda tem, agora a gente não tem como. Em algum momento, a pessoa precisa ver o tropeço. Dentro da discussão do movimento LGBT, a gente diz assim, cada um tem seu tempo. Exato. Não adianta empurrar a pessoa do armário. Você até tira, mas é outra violência, né? Ela sai do armário e cai no baú, né? É. Tem jeito não. Olha, Aqui só pra... o psicanalista Lúcio Nogueira aqui, ele comenta, né? Por trás de todo excesso existe uma falta. Pronto, é isso. É isso. E Fred Anjos complementa, Jean-Paul Sartre, o inferno é o outro. Não sei. O inferno sou eu. Porque dos outros eu mando todo mundo para aquele lugar e acabou. Agora de mim eu não escapo. Tem esse problema também. Cleberson, Eu vejo mais dessa forma. Eu notei depois que Thomas apareceu na tela, você ficou mais ácido. Ou é impressão minha? Você, quando vê Thomas, você fica ácido? Não. Você fica mais amoroso? Fica o quê em relação a Thomas? Porque eu notei que você foi mais... Não, eu fico mais solto quando eu vejo Thomas. Porque Thomas é, poxa, né? Tem um tempão que eu conheço. Porque Thomas, eu não vou falar aqui, né? Porque a gente conversa de tudo. Aí eu fico mais solto, assim. Ele se empolga. Menos formal. A gente sentou numa mesa de bar em Caruaru para conversar sobre assuntos sérios. Falamos mal da vida de todo mundo. Falou mal de todo mundo e nunca falou nada sério. A única coisa séria que a gente comentou foi justamente a ideia de trazê-lo para cá, para bater um papo aqui na live aqui, com algum assunto que a gente iria encontrar o papo. E aí casamos a ideia, estamos aqui hoje. E eu não fico ácido, Thomas. Eu fico mais à vontade, eu fico menos formal. E Cleberson se torna um membro informal do Pernambuco Filosófico. Mensalmente ou quinzenalmente a gente vai vê-lo falando aqui e botando para torar no que ele acha errado. Eu não conheço o Caruaru ainda, tu acredita, Cleberson? Não conheço. Dá sempre alguma coisa errada, eu não consigo entrar em Caruaru, não. Eu passo na beira, eu vou nas cidades do lado, mas quando eu digo eu vou entrar em Caruaru, dá alguma coisa errada, eu não entro. Sei que aqui é não, velho. A gente vai bater lá. Daqui a pouco vai ter um ponto de referência para você vir fazer pra gente fazer essa live presencial. Presencial. Tô querendo muito, eu já agendei. Isso é uma coisa que a gente já vem estudando já. A gente já até conversou, não foi no final do ano passado, essa ideia de quando toda essa situação de Covid, de aliviar, a gente realmente começar a fazer lives presenciais mesmo. A gente até... Também, vamos fazer algumas aqui de casa, né? Eu tô até... Todo prazer. A casa nova que fomos a mobiliar. Eu disse que fomos a mobiliar minha casa nova, porque... Não mobiliei nem a minha. Ele vai mobiliar mesmo. Ele vai mobiliar, você vai mobiliar. Eu tô até para ir para Arco Verde agora, esses dias aí, falar com o Cisar lá pessoalmente, para gravar alguma coisa com ele. E Michele aqui fala, Freud explica, Ernesto, porque eu não consigo entrar em Caruaru. Só Freud para explicar mesmo, porque eu não sei o que acontece não, velho. Meu questionamento, quando eu falei da questão ligando a sexualidade a Freud, foi justamente em cima desse termo. Porque normalmente quando a gente cita algo um pouco fora da curva, aí ele começa lá, Freud explica. Agora eu vou finalizar dizendo uma outra coisa. O Freud não explica, o Freud implica. Ele não explica, não. Né? Porque ele implica. A ideia do Freud explica não é explicar no sentido de que dê uma resolução. Mas o Freud sempre foi um pensador que disse, o que você tem a ver com isso? Para qualquer questão levantada. Né? Então ele não explica, ele implica. O que é que o conservador tem a ver com o cara que está usando brinco? Por que você quer bater nele? Qual é a sua responsabilidade nisso? Qual é a sua coisa? Com C maiúsculo. Isso aí. Pois é. Perfeito. Pessoal,
A dor do parto é grande, mas nós temos que partir. Foi muito massa essa live. Como diz nosso amigo Legal. Gil do Vigor, me regozijei com ela. Achei muito massa, aprendi muito. Fiquei muito feliz em contar com a sua presença. Aprendi mais da filosofia urubá, que eu pretendo estudar mais um pouquinho para me desenvolver mais nessa linha. E é isso. Amanhã estou com Tominha e nosso amigo Lucas aqui falando de rock and roll. Estamos aqui. Avisa o Michele, Catedral não é rock. A banda Catedral não é uma banda de rock. Esqueça. Apague ela do circuito rock and roll. Eu não vou Ela nem não comentar. existe. Por exemplo, não Caetano se tem comenta. 3 discos de rock. Sim. Alceu tem disco de rock. Zé Ramalho tem disco mas de Catedral rock. não é rock. É É, verdade, a Catedral não. não é rock. É isso. Catedral não é rock. Pessoal, Nunca fui. muito obrigado. Segue a gente aqui, divulga a gente aí, por favor, que a gente precisa de mais divulgação para atingir mais pessoas. Tá lá no YouTube também, dá uma cutucada lá, dá uma compartilhada. Cleves, Ative beijo no as coração. notificações aqui no Instagram e lá no YouTube para estar sempre sendo notificado aí quando tiver novidade na página. Além das lives, tem conteúdo histórico, tem conteúdo educacional, frases de autores, frases de filósofos. Então a gente vai trazer aqui um pouco de tudo. É E isso sempre aí. que tiver aqui na live, ó, tem aqui, não sei se é desse lado de cá ou desse lado de cá, tem um coraçãozinho aí, pode ficar batendo nele aí para o algoritmo entender que o que a gente está falando aqui é relevante. E outra coisa, Legal. Michele, que Michele provocou aqui, botou Ingrid explica. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ela não foi escolhida pelo rock and roll. E quem não for nem chamar, nem... O sorteio vai ser Legal. feito amanhã. Aí amanhã mesmo eu coloco o nomezinho aí no Instagram do sorteado. Se morar fora de Pernambuco, vai pelo correio. Se morar em cidades adjacentes do Grande Recife, vai pelo correio. Sendo aqui em Recife, a gente vê como é que faz, se eu levo pessoalmente ou não, ou a gente marca um ponto para entregar. Que eu ainda tenho que ir no Mercado da Boa Vista tomar aquela cerveja do meu aniversário que passou e não tomei. É isso. Eita, Legal. Então vamos lá. Tchau e beijo para todos. valeu pessoal. Abração. Muito obrigado Valeu, a todos que obrigado. acompanharam até agora. Valeu. Até amanhã.